Sabe aquele quebra-cabeça que é a identidade humana? Já parou para pensar como é que todas as peças que formam uma pessoa se encaixam? Bom, é exatamente isso que a gente vai decodificar aqui, com base neste material. Vamos tentar entender o que nos torna quem somos. E o ponto de partida é sempre aquela pergunta fundamental, né? Quem somos nós? De verdade. É uma questão que, olha, acompanha a gente a vida toda. E não é de hoje, viu? Intriga pensadores há séculos. Então, para guiar a gente nessa jornada, temos uma espécie de mapa. Pensa na identidade como um quebra-cabeça de três peças principais, tá? O que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Simples assim. Vamos começar então pela primeira peça. Ok, a primeira peça desse quebra-cabeça todo é a peça cognitiva, o que a gente chama de autoconceito. Tudo começa aqui, ó, dentro da nossa cabeça mesmo, com as ideias que a gente vai formando sobre nós. De um jeito bem simples, o autoconceito é o conjunto de tudo aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. E olha que interessante, não é sobre ser uma verdade absoluta, não. É sobre ser a nossa verdade. É aquela resposta que a gente dá para nós mesmos o tempo todo para a pergunta: quem sou eu? E o mais legal, talvez, seja pensar no autoconceito como se fosse uma narrativa. Uma história pessoal mesmo, sabe? É a história que a gente conta pra gente mesmo todo santo dia. Sobre quem a gente foi, quem a gente é e até quem a gente acha que vai ser. Uma história com tudo que tem direito. Vitórias, falhas, tá tudo lá. Só que uma história não é feita só de fatos, né? Ela é feita em muito de emoção. E é aí que a gente chega na segunda peça do nosso quebra-cabeça, a peça afetiva, que é a nossa autoestima. Gosto muito da analogia: se o autoconceito é o roteiro da história, a autoestima, bom, a autoestima é a trilha sonora. Então, a autoestima é esse componente afetivo. É a avaliação emocional que a gente faz de nós mesmos. Ou seja, de forma bem direta, é o quanto a gente gosta ou não gosta daquela pessoa que o nosso autoconceito diz que a gente é. E aqui tá o pulo do gato, sabe? A autoestima é o que dá cor, o que dá emoção para essa nossa história pessoal. Como eu disse, é a trilha sonora da nossa narrativa. Pensa bem, o roteiro pode até ser o mesmo, mas a música que toca no fundo, ela pode transformar uma tragédia numa história de superação, não pode? Ok, então a gente já tem o roteiro e a trilha sonora. Legal. Mas toda história precisa de quê? De um protagonista que faz as coisas acontecerem, que age. Então, a pergunta é: como essa estrutura toda interna se traduz para o mundo real, para o dia a dia? A resposta está na terceira e última peça: a autoeficácia. E o que é essa tal de autoeficácia? É a crença na nossa própria capacidade de agir para alcançar objetivos. A grande chave aqui, gente, não é nem ter as habilidades, mas sim acreditar que a gente consegue usar essas habilidades para fazer as coisas acontecerem. É a confiança na própria ação. E esse é quase o clímax da nossa história, né? A autoeficácia é o momento em que o protagonista, que somos nós, sai das páginas do roteiro e vai para o mundo agir de verdade. E essa ação é impulsionada por tudo aquilo que a gente acredita que é e por como a gente se sente sobre isso. Bom, agora que a gente tem as três peças na mão, chegou a hora de montar esse quebra-cabeça de vez e ver o retrato final, a imagem completa da identidade. Olha só essa tabela. Ela resume tudo de um jeito perfeito. A gente tem a peça do autoconceito, que é do domínio cognitivo, ou seja, o que a gente acredita que é. Depois a autoestima, no domínio afetivo, o quanto a gente gosta disso. E por fim, a autoeficácia, que é a ação, a nossa capacidade de realizar. Pensamento, sentimento e ação. Tá aí, é quase uma fórmula da identidade. E com tudo isso, a gente chega na grande definição. Identidade, no fim das contas, é um conceito coerente de si. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o alinhamento, a sintonia fina entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Tudo isso conectado com nossos valores, nossos objetivos, para criar um eu que seja integrado, que seja autêntico. E assim a gente meio que volta para o começo, mas agora com um mapa nas mãos, né? Então fica a reflexão: como é que as peças da nossa própria identidade se encaixam? Elas estão em harmonia? O que será que essa nossa história interna revela sobre quem a gente é hoje? E talvez mais importante ainda, sobre quem a gente pode vir a ser.